Muito bem, já estamos de volta. Você viu que o assunto de hoje está super importante e muitas pessoas sofrem com o problema do refluxo. É o seu caso aí? Ou você de repente só sente esse mal-estar, sente esse gosto ruim na boca, mas nunca fez o diagnóstico? Bom, não são poucas as pessoas que conhecem os sintomas que o refluxo pode trazer. E ele chega a atingir 12% da população, isso mais ou menos quer dizer 25 milhões de brasileiros. E com a alimentação cada vez mais afetada, o aumento de fast foods, comidas gordurosas, os alimentos ultraprocessados, super condimentados, o refluxo vem ficando, sim, cada vez mais comum na vida das pessoas. E esse número só cresce. Mas, além de tudo isso, a correria do dia a dia, o estresse da rotina, também contribuem para que as pessoas burlem processos que ajudariam a evitar, a combater os refluxos. E a gente quer conversar melhor sobre esse assunto, queremos entender como é que a gente faz para ajudar o nosso corpo a fazer esse tratamento. E a gente vai conversar aqui hoje com o Dr. Guilherme Sens, que é médico da família. Oi, doutor Guilherme, bem-vindo ao Vida e Saúde, tudo bem aí? Olá, Teru, tudo bem? Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Doutor, a gente quer saber como é que acontece o refluxo. O refluxo, ele ocorre quando, por aumento da pressão abdominal, o conteúdo estomacal volta em direção ao esôfago. Então, existe um esfíncter muscular, que é o esfíncter esofagiano inferior, também chamado cárdia, que ele mantém o conteúdo estomacal dentro do estômago, porque o estômago ele é protegido por um muco, né, que protege da acidez, e quando esse esfíncter abre, o conteúdo estomacal ácido retorna em direção ao esôfago, e por isso ocorre esse nome, refluxo, está refluindo, passando novamente pelo esôfago, só que dessa vez ácido, sem o esôfago estar protegido, e por isso ocorre a queimação. Agora, doutor, o refluxo sempre vai acontecer, porque do jeito que o senhor falou, dá a impressão que a gente tem aqui como se fosse um saquinho, né, do estômago, e aí a gente tem esse canal que eu quero saber se esse refluxo só vai acontecer quando essa bolsa, né, o estômago estiver cheio demais, a ponto de dessa válvula não funcionar, não fechar corretamente, ou se pode ter um problema mecânico, por exemplo, um problema de má formação, também causando refluxo. Então, o refluxo ele é fisiológico, em especial em criança pequena, né? Então, a válvula cárdia é uma válvula muito competente, ela deve manter fechado e não deixar o conteúdo retornar. Agora, quando existe uma série de processos, ela pode se dilatar e abrir. Então, é o caso de algumas doenças que geram isso. A hérnia de hiato é uma, a própria obesidade favorece, um excesso de conteúdo estomacal, e ela pode voltar em qualquer momento, Teru. Então, o ácido ele acaba sendo muito volátil. Então, não apenas o ácido líquido volta, mas o próprio gás produzido por ele também faz isso. É o que dá, inclusive, os sintomas respiratórios muito comuns do refluxo. Agora, será que a gente olha para o refluxo como uma doença ou como um sintoma, doutor? Olha, nós devemos olhá-lo como os dois. Ele é uma doença em si, propriamente dita, mas ele pode ser consequência de outras coisas. Então, eu acredito que as duas formas sejam as corretas para se serem olhadas. De qualquer forma, é muito ruim, né? Eu nunca tive, não sei o que não senti na pele, mas quando as pessoas descrevem, elas falam muito de uma queimação, falam desse gosto ruim. Tem outros sintomas que a gente pode relacionar para pensar, para desconfiar que seja refluxo, doutor? Sim, então a queimação, que costuma ser na região epigástrica, popularmente conhecida boca do estômago, ela retorna, ela volta na região do tórax, são sintomas bastante comuns. Pode dar alteração na própria voz, né? A voz pode ficar um pouco mais rouca, a pessoa pode ter pigarro, aquela irritação na garganta, uma tosse seca, porque esse ácido ou esse mesmo, seja líquido ou gás, vai queimando e irritando essa região. Pode atrapalhar os dentes, então você pode ter um desgaste no esmalte dos dentes. Olha. Né? E a pessoa sentir, inclusive, muitas vezes um processo mais avançado, né, que pode cursar junto com vômitos, tá? Ela pode ter um processo dispéptico ou até mesmo sangramento importante.
Eu já ouvi dizer também que em alguns casos o refluxo ele não é tão claro assim, né? A pessoa não consegue, talvez não sente esse gosto amargo, esse desconforto, mas ela tem, por exemplo, uma tosse ou então uma espécie de alergia que parece alergia, mas na verdade talvez possa gerar muco esse ácido voltando, doutor? Sim, em especial quando o sintoma está na região da faringe, tá? Ou ainda da laringe. Porque pelo fato de serem duas doenças muito comuns, a rinite, a alergia respiratória das vias aéreas superiores, e também o refluxo, e terem sintomas em comum, ele acaba confundindo. E as pessoas estão adaptadas, né? Elas estão acostumadas com esses sintomas, consequentemente não acabam não dando muita importância, tá? Sendo que ambos os processos, o ideal é que sejam controlados. Agora vamos lá, parece que tem alguns alimentos que favorecem esse sintoma do refluxo. A gente vai tratar mais das causas ainda no programa de hoje, mas que alimentos seriam esses inimigos desse bom funcionamento, doutor? Então, aqueles alimentos que aumentem a acidez estomacal ou alimentos que acabam incentivando a obesidade, eles acabam incentivando o refluxo também. Então, se nós utilizarmos muitas coisas, como por exemplo, que são irritantes estomacais, como é o caso do café, do chá preto, chá verde, chá mate, alguns doces ou excesso de gorduras, tá? O molho de tomate, né? Muito mais concentrado, bebidas alcoólicas ou ainda bebidas com gás, tá? Comidas muito ácidas, isso vai favorecer a dispepsia como um todo, né? E consequentemente também a gastrite e também o refluxo. Agora, doutora, a gente tem aqui algumas recomendações, vou até passar para o lado de cá, algumas recomendações que podem ajudar a diminuir o refluxo e podem, inclusive, evitar que isso aconteça. Olha aqui, a gente desenhou aqui alguém que não está com uma carinha muito feliz, não, e está pegando fogo, a sensação é que está pegando fogo o estômago e essa região aqui do trato digestório. Vamos começar, doutor, com essa dica aqui, ó. Assistência médica para diagnóstico e tratamento. Eu queria que o senhor falasse bem dessa questão aqui, porque às vezes a gente quer tratar. Eu conheço muita gente que acaba tomando lá um antiácido, acaba tomando eu vou falar o nome, né, omeprazol, mas toda a família aí dos medicamentos por conta e não procura ajuda para solucionar o cerne da questão. Então, assim, o refluxo, a queimação, o ácido em si, ele tem que ficar no estômago. Saiu do estômago, ele pode gerar problema. Se você tem uma queimação isolada, uma vez a cada muito tempo, passa um mês antes de ter outra, é diferente de você ter isso seguidamente. É diferente de você ter isso quase todos os dias, quase todas as semanas. Então, você está aumentando o risco de ter uma doença mais séria, como, por exemplo, uma esofagite de Zollinger-Ellison ou até mesmo um tumor. Tá? Ele é fator de risco pelo processo inflamatório crônico. Então, a esofagite crônica ou ainda a própria gastrite crônica aumenta o risco de tumores benignos e também malignos. Então, se você tem um sintoma persistente, ou ainda se você tem sinais de alerta, uma dor muito forte que aumenta, vômitos, sangramento, não demore em procurar atendimento médico para saber o que está acontecendo. Geralmente, inclusive, os fatores associados ao refluxo precisam ser trabalhados, especialmente o erro alimentar, a ansiedade e a obesidade. Olha aí, o doutor falou uma dica muito importante. Além da recomendação médica que você vai receber, você precisa fazer alterações na sua vida. A gente vai tratar dessas alterações urgentes, começando aqui no Vida e Saúde, mas é você que precisa agir aí em casa. Pela figurinha aqui, você já sabe do que a gente vai tratar, né? Ó, cigarro e bebida alcoólica são inimigos do refluxo. Doutor, por quê? O que eles fazem? Eles irritam também essa região? Eles vão tanto reduzir a proteção da região, aumentar o processo inflamatório, tá? Como a acidez local. Então, eles acabam tornando os efeitos do refluxo mais intensos, tornando potencialmente mais grave essa situação. Bom, vamos para a próxima dica. Agora quero que você preste bem atenção. Essa dica aqui, a gente quando fala desse assunto no Vida e Saúde,
A última coisa que a gente pensa é na estética. A estética, sim, a gente precisa pensar o bem-estar, você precisa estar bem consigo mesmo, mas manter um peso saudável. Não estamos falando aqui de pesos de corpo de modelo ou corpos que realmente são propostos pela mídia como um ideal para você perseguir, não. A gente está falando de saúde. E nesse caso, no caso do refluxo, a obesidade é um fator que realmente atrapalha muito a resolução do problema, né, doutor? Sim, a obesidade aumenta muito a pressão intraabdominal. Então, ela acaba favorecendo, ela vai forçando a cárdia, que é a válvula que fecha o estômago, e ela acaba enfraquecendo, acaba favorecendo a hérnia de hiato, que é uma parte do estômago entra para dentro do tórax, e mantendo a válvula aberta e, consequentemente, o conteúdo estomacal voltando mais fácil. Então, ela é um fator de risco dos mais prevalentes e mais importantes para dar origem ao processo do refluxo. Então, é extremamente importante controlarmos o peso, claro, não pensando só em refluxo. A obesidade é fator de risco para muitas outras doenças. Ela já mantém o corpo inflamado, ela favorece problemas cardiovasculares, de tumores e muitas outras doenças. Extremamente importante cuidar disso. Então, olha, manter o peso saudável. Vem com a gente aqui no Vida e Saúde que a gente quer te ajudar da melhor maneira possível. E olha, queria que você entendesse o seguinte, talvez você já tenha tentado muitas dietas, talvez você já tenha feito aí coisas difíceis mesmo de fazer, mas você sabe que Deus tem um poder incrível de transformação se você confiar nele e começar a mudar pequenos hábitos, como esse aqui, olha. Não deitar logo após as refeições. Aliás, quem tem refluxo já sabe, doutor, que se deitar logo depois de comer, vai ter aquela volta ali do ácido e vai sentir um sintoma horrível. Isso, porque acaba como a válvula está aberta, então vai favorecer o conteúdo retornar, né? O conteúdo do estômago, o conteúdo líquido. Então, se nós deitamos, aquilo acaba refluindo, acaba voltando em direção ao esôfago. Vamos para o próximo item aqui, olha. Esse tem a ver muito com nossos hábitos de consumo, moda. Então, cintos muito apertados. Cintas, as mulheres costumam usar cintas para colocar a barriguinha no lugar. Tudo isso pode atrapalhar. Calça muito apertada também. Vai aumentar o conteúdo, a pressão do abdômen, né? Então, vai pressionar mais o abdômen. Num dado momento, você vai caminhar, você vai se curvar. E só por forçar o conteúdo abdominal vai voltar em direção ao esôfago. Então, realmente tem que ser cuidado. E eu vou trazer aqui a última dica por agora, que é de uma alimentação mais leve. O que você fala sobre isso, doutor? Porque o que seria uma alimentação mais leve? Em todas as refeições ou mais antes de dormir? O que dá para colocar nesse prato para que sustente, ao mesmo tempo não cause essa sobrecarga aqui para o organismo? Isso, Teru. Então é importante dizer que a refeição mais leve não é refeição insuficiente. Né? É uma refeição que vai estar nos alimentando adequadamente. Agora, ela não pode ser volumosa, em excesso, e ela não pode ter excesso em geral, nem excesso de quantidade, nem excesso de calorias. Então, porque se você está... Por exemplo, frutas e verduras ocupam 100% do estômago, dá 500 calorias. Agora, se você vai consumir óleo, 10% do volume do estômago dá 500 calorias. Então, a refeição leve é uma refeição sem excesso de calorias e sem excesso de volume. Olha aí, então, pensar num prato. E dá para comer coisas gostosas, né, doutora? A gente precisa aprender a escolher os alimentos que vão fazer bem, não só para o nosso paladar, aquela coisa que é apetitosa, mas aquilo que também vai fazer bem para o organismo. Agora, leva um tempo para a gente se adaptar, né? Uma pessoa que está muito acostumada com uma comida com muita pimenta, ou uma comida que, de repente, é muito rica em gordura, fritura, carnes gordas. No começo da mudança, ela vai sentir até que comeu pouco, ou que vai enfraquecer, que vai adoecer até, né? Mas isso tende a melhorar, essa sensação tende a melhorar, né? Perfeito, Teru. A partir do momento que nós entendemos que é um novo estilo de vida, que nós podemos aprender a gostar do que é saudável, nós podemos ser felizes e, consequentemente, não vamos querer voltar a outros hábitos. Nós vamos desenvolvendo isso. No começo fazemos algo de transição, então a gente vai ficando com um pouco do estilo de vida antigo, um pouco do novo, até nós desenvolvermos o hábito e entrarmos no estilo de vida novo.
que pode ser de uma forma abrupta, de uma hora para outra em alguns pontos, e em outros pontos serem progressivos. Ambas as estratégias são boas e ambas têm os seus prós e os seus contras. Tem que ver o que mais dá certo aí para você. Agora eu quero saber o seguinte, doutor Guilherme, será que o refluxo está relacionado com a gastrite, por exemplo, ou outros problemas do estômago? Sim, porque é essa inflamação existente no estômago, que é a gastrite, que vai favorecer a fragilidade da válvula, que faz com que acaba retornando o conteúdo para dentro do esôfago e causando refluxo gastroesofágico. Então, nós que estamos à frente tentando tratar várias pessoas com esses problemas, nós percebemos que ao tratarmos a obesidade, nós reduzimos gastrite. Ao tratarmos a ansiedade, nós reduzimos gastrite. Aqui no Lifestyle Serra do Cipó, nós recebemos muitas pessoas com ambos os problemas. E pessoas que têm o que alguns chamam de erro alimentar, consomem alimentos que favorecem o processo inflamatório, que favorecem essas doenças. Então, combinando essas três coisas, deixando de ser sedentário, que você vai fortalecer a musculatura, inclusive abdominal, o que vai conseguir calibrar mais devidamente aí a pressão dentro do abdômen e também manter o conteúdo estomacal dentro do estômago e não para fora dele. Isso é extremamente importante que nós aprendemos a desenvolver e a partir do momento que a gente faz isso de uma forma gostosa, de uma forma saudável, de uma forma que possa nos fazer ser felizes e saudáveis ao mesmo tempo, e inclusive se conseguimos envolver nossa família, aí nós não temos motivo pelo qual persistir com os velhos hábitos. Nós estamos falando de uma mudança de estilo de vida, o que vai nos favorecer muito ao bem-estar, né? Temos um bem-estar. O refluxo está associado a várias doenças porque ele acaba também favorecendo, ao refluir o conteúdo do estômago, ele acaba favorecendo doenças respiratórias, né? O conteúdo ali pode estar irritando, causando alergias respiratórias. Há processos como até mesmo a bronquite ou ainda a pneumonia que também estão associados, especialmente se a pessoa acaba aspirando um pouco desse conteúdo. E a dor do refluxo é uma dor em queimação forte, ela pode atrapalhar, às vezes, um pouquinho o diagnóstico de doenças cardíacas, tá? Tanto pelo local, que é um local próximo, como também por confundir a pessoa. A diferença, basicamente, é que a dor de origem do refluxo nem sempre ela está associada com o estar em repouso, né? Já a dor cardíaca, a pessoa faz o esforço, ela acaba tendo isso. E a dor em repouso, quando você deita especialmente, aquilo volta. Então isso aí é refluxo, isso aí não é necessariamente o coração. O coração ele vai piorar também com alimentações volumosas, mas é com o esforço físico, tá? Ou ainda com o estresse, que pode sim confundir com o refluxo, temos que cuidar, né? Mas existem aí diferenças que são bem significativas. Doutor, muito legal essa conversa aqui e assim, às vezes a gente tem uma desconfiança, mas é importante passar no médico para fazer exames, porque existem exames que comprovam, né, realmente ali a existência desse refluxo, desse problema de saúde. Mas eu queria, só para encerrar aqui, você falou que reduzindo o peso, corrigindo a alimentação errada, né? Seguindo essas dicas que a gente trouxe aqui de não dormir logo em seguida, evitar a bebida, o cigarro, é possível melhorar bastante o refluxo. Você sabe se isso é possível realmente reverter o refluxo ou se o tratamento, se a resolução é só cirúrgica? Não, mais de 80% do refluxo é tratado clinicamente. Agora, existem sim situações que requerem a cirurgia. Então, depende da intensidade dos sintomas, a duração deles, se há ou não sintomas de maior gravidade. Né? Então, quadros mais longos, mais graves ou mais intensos, muitas vezes acaba sendo necessária a cirurgia, sim. Tá certo. Olha, a gente conversou hoje aqui com o Dr. Guilherme Sens. Ele é lá do Lifestyle Serra do Cipó. Aliás, eu quero convidar você para acessar no Instagram. Tem bastante coisa legal por lá. E se você mora na região, vale a pena conhecer. Fala, doutor.
Não, eu tô dando risada do mosquitinho que tá o tempo Ele inteiro. está querendo participar da nossa conversa. Eu estou vendo que você está na natureza intensa e tem passarinho cantando, tem esse mosquitinho por aí. Acessa lá no Instagram, gente, @lifestyle Serra do Cipó, tudo junto no Instagram para você conhecer. E também tem o site, lifestyleserradocipó.org. E a nossa gratidão imensa pela participação aqui com a gente mais uma vez, doutor Guilherme. Muito obrigado, Teru. Muito obrigado ao Senhor e aos telespectadores que nos assistem. Deus abençoe. Amém, amém. Até a próxima. A gente vai fazer uma pausa agora para o intervalo. Na volta, tem um bate-papo muito interessante sobre autoconhecimento que o Dr. César vai expandir aqui no Claramente. E ainda hoje tem essa receita maravilhosa de bolo cremoso de cacau para você comer feliz, sem culpa, com ingredientes saudáveis. Tá lindo, né? Sai daí não, eu volto já.